pessoal, tudo bem com vocês? Estamos juntos aí para mais uma reflexão semanal no meu canal do YouTube. Antes que eu me esqueça, antes também que você se esqueça, você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve lá, curte este vídeo, compartilha com seus amigos. Vamos fazer com que a palavra de Deus ela alcance um número cada vez maior de corações. E eu conto com você para isso, hein? Na reflexão de hoje, nós vamos trabalhar uma parábola dentro da Sagrada Escritura que eu considero que tem ali um dos valores mais atuais, uma das reflexões mais profundas para o nosso tempo. Uma parábola muito conhecida que particularmente eu gosto demais, que é a parábola do Pai Misericordioso, ou popularmente conhecida como a parábola do Filho Pródigo. Pega a sua Bíblia aí para você acompanhar comigo. Se você estiver sem, também não tem problema. O texto vai entrar aí na tela para você. O texto que nós vamos refletir está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo do 11 até o 32. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. E esse texto, ele vai dizer para nós assim: disse ainda, um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com uns dos homens daquela região, que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe quando seu pai o viu e encheu-se de compaixão. Correu, lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: ide depressa, trazei a melhor túnica e revestiu com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: é teu irmão que voltou, e teu pai matou um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para eles matas um novilho cevado. Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois este teu irmão estava morto e tornou a viver, ele estava perdido e foi reencontrado.
Queridos, convém lembrar que este texto da parábola do Pai misericordioso, ele é uma exclusividade lucana. Nós não encontramos em nenhum dos outros 3 evangelhos. Nós temos 3 importantes personagens dentro deste texto. Nós temos o pai, nós temos o filho mais novo e nós temos também o filho mais velho. O pai, obviamente, este homem, ele representa Deus, aquele que nos ama, aquele que está sempre disposto a nos conceder uma nova chance, aquele que está sempre ali aberto para nos acolher com misericórdia. Quem é o filho mais novo? O filho mais novo, ele é muitas vezes ali entendido como aquele modelo de irresponsabilidade, aquele que foi paparicado ali pelos pais. Eu sou o mais velho dos 3 filhos ali do seu Anilo e da dona Antônia, mas eu sempre olhei para o meu irmão, para o caçula, muitas vezes com esse olhar, aquele que foi mais paparicado, aquele que teve o que eu não tive. E o texto bíblico, logicamente, não diz isso de maneira direta, mas a gente pode fazer uma relação e entender o filho mais novo como este modelo, muitas vezes, de irresponsabilidade. Olha só o que esse cabra vai fazer. Ele vai ali diante do seu pai, que estava vivo, e ele vai pedir a parte da herança que lhe era de direito. Eu já vi muita gente dizendo assim: eu acho que esse pai não amava esse menino, porque o pai, ele não faz o mínimo esforço em tentar segurar o filho mais novo dentro da sua casa. Queridos, é aí que nós nos enganamos. Eu costumo dizer que a liberdade, gente, ela é uma das maiores provas de amor que Deus deixa para cada um de nós. Quem ama, deixa livre, porque o amor, ele gera liberdade. Deus, ele nos criou a sua imagem e semelhança, e Deus nos fez de maneira livres, uma liberdade que não é condicionada, uma liberdade que nos dá o direito até mesmo de nós rejeitarmos todo o amor que ele tem por cada um de nós, porque quem ama deixa livre. Como eu estava dizendo, na linguagem teológica a gente até costuma dizer de uma forma muito bonita, que entre a não existência e a criação, Deus, ele prefere a criação do que a não existência, mesmo ali sabendo que a liberdade que ele nos concede poderia ser usada de maneira errada, como ali muitas vezes o homem a usou, como o próprio capítulo 3 do livro do Gênesis vai dizer, que o homem extrapola ali junto com a mulher os limites deixados por Deus, e é aí que o pecado entra. Quem ama, deixa livre. É nisso que aquele pai, ele concede a parte da herança para o seu filho, que vai embora, diz o texto. Ele vai gastar ali os seus bens de maneira dissoluta, desregrada, e aí quando acabou tudo, que ele estava com fome, ele se vê diante ali da lavagem de porcos. Interessante que o texto em nenhum momento, irmãos, diz que ele comeu da lavagem de porcos, igual muitas vezes a gente costuma dizer. Até porque talvez na fome que aquele rapaz ali estava, comer aquela comida para porcos poderia se equiparar ao melhor de todos os banquetes. Quando ele se vê diante da lavagem de porcos, ele para, ele olha para dentro de si, ele pensa e ele reflete o seguinte: quantos empregados tem ali pão com fartura na casa do meu pai, tem comida, e eu estou aqui passando fome. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para casa e vou pedir perdão para o meu pai. É interessante, porque o discurso que ele usa, ele vai dizer assim: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Esse texto tem uma dimensão bem legal, irmãos. Ele mostra para nós que o nosso pecado, ele não fere somente a Deus.
O nosso pecado também tem consequências sociais. O nosso pecado, ele também fere a nós mesmos, ele fere também aos irmãos. Então, é isso que ele vai dizer: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra Deus, a dimensão vertical, mas eu também pequei contra ti, a dimensão horizontal. E ele volta para casa, e o texto, de uma forma bela, vai dizer que o pai vê o menino, corre ao encontro dele, abraça, beija, faz festa, gente. Impossível não relacionar este pai com Deus, porque da mesma forma que este pai festejou o filho que voltou para casa, Deus festeja e celebra aquele que volta para os seus braços. O menino vai ali fazer o seu pedido de perdão, que vai ser ali acolhido pelo pai, e o pai ali vai dizer para ele, bonito que o texto também diz que o pai estava ali movido por uma compaixão, estava cheio de compaixão. E a palavra compaixão, do latim compassio, significa sofrer com. Aquele pai não olhou para os bens que o filho havia gasto, sofreu com ele ao ver aquele menino ferido na sua dignidade. E o pai vai dizer: olha, vou colocar um anel no seu dedo, vou ali te dar a melhor veste, sandália nos pés. Vamos entender isso, irmãos. Quando o texto fala, trazei a melhor veste, ou seja, o menino estava sujo, ele estava esfarrapado. Na Bíblia, o estar mal vestido, até mesmo estar nu, representa a perda da dignidade. O pecado, a vida daquele menino tinha ali tirado a sua dignidade. Quando o pai dá vestes novas, aquele pai está dando uma nova dignidade para o seu filho. Vou pôr um anel no dedo, ou seja, vamos restabelecer, vamos refazer, vamos renovar a aliança. Vou colocar sandálias nos teus pés, para que você também possa ali continuar a sua missão, seguir o seu caminho. Vamos aqui fazer uma grande festa, vou trazer aqui um novilho cevado, para nós celebrarmos a sua volta. Gente, da mesma forma que aquele pai representa a Deus, quem que o filho mais novo representa? Ele representa a mim, ele representa você, ele representa todos nós, quando nos nossos momentos de fraqueza, de decepção, de desânimo, queremos muitas vezes ali nos aventurarmos numa vida sem Deus. Quantos de nós já passamos por essa experiência? Quantos irmãos têm passado por esta experiência? Aqui, inclusive, a palavra de Deus, ela vai diretamente ao seu coração. Não importa, talvez, a falta, o pecado que você tenha cometido. Volte para os braços daquele que te ama, que está sempre disposto a te acolher e a te conceder uma nova oportunidade. E nós temos o filho mais velho. Este filho mais velho, ele é um personagem que ele fala demais, gente, dentro deste texto. Não sei se vocês já perceberam isso. Este filho mais velho, em nenhum momento ele chama o pai de pai. Ele estava tão habituado a servir ali o seu pai, a servi-lo como se fosse ali um empregado, que ele tinha reduzido a sua relação a uma relação profissional. Irmãos, como isso é oportuno para nós que estamos na igreja, nós que estamos dentro de uma comunidade, de uma pastoral, dentro de um movimento. Quantas vezes nós reduzimos a nossa relação com Deus a uma relação profissional, a uma mera questão funcional, a um mero fazer coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você: por trás de um ministeriado, por trás de um líder, por trás de qualquer pessoa que desempenha uma função, saiba que há um filho, e um filho muito amado de um Deus que é Pai. Nunca se esqueça disso. Deus é Pai, nós somos seus filhos. Por mais que nós sejamos servos, nós não somos empregados, e nós não podemos reduzir a nossa relação com Deus a uma relação profissional. Sabe quem que este filho mais velho também representa?
ele representa eu e você. Quando nós temos dificuldade de acolher as pessoas mais novas que chegam nas nossas comunidades, muitas vezes com ciúmes, muitas vezes com medo de perder ali cargos, de perder ofícios, de perder funções, ou simplesmente muitas vezes ele nos representa na nossa dificuldade em acolher aquele que caiu, que se afastou, mas que quer voltar e que muitas vezes esbarra no julgamento, esbarra ali no preconceito que muitas vezes nós ali dirigimos a estes irmãos. Gente, para nós irmos encerrando aqui, olha só a riqueza desta parábola. Nós podemos aqui nos comparar aos três personagens. Ao pai, quando nós acolhemos com amor e com misericórdia aqueles que voltam para as nossas comunidades. Podemos ali agir como filho mais novo, quando muitas vezes nos aventuramos em nos afastar da presença de Deus, mas também quando temos a coragem de voltar para os braços do Pai. E nos comparamos também muitas vezes ao filho mais velho, quando temos ali dificuldade de acolher aqueles que voltam, quando temos ali também, infelizmente, a dificuldade de entender que antes da função nós somos filhos de um Deus que muito nos ama. Não deixe de se inscrever no meu canal, de curtir este vídeo e de compartilhar com todos os seus amigos. Espero por você no próximo vídeo. Tamo junto, hein? Deus abençoe e até a próxima.